Seu microfone está baixo, seu áudio não está baixo. Então, boa tarde a todos. Agradeço ao Eduardo, um amigo nosso, o Elcio, também um outro grande amigo, e lembrar que a aproximação que nós tivemos com o Eduardo se deu por conta do Elcio. Num evento que o Elcio realizou há alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, 2018, nós gostamos muito do formato do trabalho, da apresentação. Na época, não me recordo agora qual era o tema, mas acabou usando a palavra o Elcio, o Eduardo, e nós, na hora do café, na hora que deu uma pausa, na hora do café, eu e o Sérgio conversamos com o Elcio, com o Eduardo, falou, olha, vocês poderiam replicar exatamente esse evento no Cianfesp? E eles acabaram aceitaram o nosso convite, aceitaram a proposta, e de lá para cá a gente garrou que não largou mais, né, Eduardo? É verdade, Celso. E aí fizemos uma série de palestras, café da manhã contábil, com Elcio, com Márcio, o Eduardo, se não me engano, o Gilberto, né, já esteve aqui conosco também. Zaninete. E sempre tratando de questões tributárias, questões contábeis e questões que realmente têm preocupado as nossas empresas. E aí, por esse motivo, nós convidamos novamente o Eduardo, e aí eu estou tirando aqui o doutor, tudo bem, Eduardo? Convidamos o Eduardo e o Elcio para falarmos um pouquinho aí sobre a questão do ICMS. Nós temos uma questão jurídica envolvendo o assunto, e saiu agora recentemente uma nova solução, uma resposta, uma consulta, uma solução COSIT, né? Que o pessoal está falando que é uma solução malvada, aí, uma perversa. Né? Presente de grego, hein? Isso, um presentaço, né, senhor? E tem as questões também contábeis, questões fiscais que têm preocupado as empresas, que é como trabalhar essa informação, como é que devo alterar ou não a base de cálculo do PIS/COFINS na nota fiscal, lá no XML da nota fiscal, como é que fica essa informação depois no SPED? Então, em razão disso que nós convidamos 2 grandes amigos e especialistas no assunto. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Normalmente a gente tem colocado um formato mais aberto, né? Eduardo, Elcio, eles têm um tempo de apresentação dos temas e depois a gente acaba abrindo para as perguntas. Mas tem sido normal, é lógico que eles que vão conduzir, mas tem sido normal eles abrirem para as questões à medida que eles vão tratando do assunto. Então, por favor, Eduardo, Elcio, estejam à vontade. Acho que o Eduardo tem uma apresentação inicial, não é isso, Eduardo? Eu não sei se o Elcio quer dar alguma palavra inicialmente aí. Eu queria agradecer aí, né, ao Cianfesp, né, na pessoa aí do Celso, né, por esse convite. Realmente o Cianfesp é uma entidade muito importante para o segmento das empresas que ele representa, né, e sempre preocupado em levar as informações relevantes, né, sobre esses assuntos, sobre os temas gerenciais, sistemas de gestão e principalmente na área tributária. Então, a gente agradece ao Celso, né, esse convite e esperamos atender a expectativa de todos vocês aí no esclarecimento dessa questão tão polêmica, né? E que eu tenho certeza aí que o doutor Eduardo aí da Correia Porto inicialmente vai trazer toda a questão jurídica, né? E depois nós vamos, Alério e Silva aí, né, contabilidade estratégica, vai procurar esclarecer alguns tópicos de ordem prática aí. Está presente também junto comigo alguns gestores da nossa empresa, especialmente a Aline, que é a nossa consultora fiscal. Tá? Muito obrigado.
Bacana. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez ao Cianfesp pelo convite, pela parceria, agradecer ao presidente do sindicato, agradecer a toda a diretoria e, de uma maneira bastante especial, os dois amigos, o Celso, Davi Rodrigues e o Serginho, né, carinhosamente chamado de Serginho e conhecido dessa forma, pelo trabalho que eles realizam, né? Imagino que não deva ser fácil, todos os dias tem demanda dos associados, né, das empresas, todo dia tem alteração legislativa, então o desafio de servir aí ao sindicato não deve ser uma tarefa fácil, mas vocês aí com a competência que vocês têm, vocês acabam com muito trabalho tirando aí de letra todo esse desafio. Então, é isso. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema que está aí, né? Enfim, assolando aí um pouquinho, tirando um pouco do sono aí do empresário. É um tema muito específico, né? Celso e Sérgio, Elcio, Aline, né? Então, é um tema que nós vamos apenas contextualizá-lo e trazer para vocês aqui as nossas primeiras impressões e as impressões de mercado aqui sobre a visão de um advogado que atua na área tributária e dos contadores também. Um tema também, vale dizer, né, aplicado especificamente para empresas tributadas pelo lucro real, especialmente aquelas que faz a apuração do PIS e COFINS na modalidade não cumulativa, né? Porque às vezes você pode ter uma empresa de lucro real, mas que está nas exceções e continua recolhendo PIS e COFINS no formato cumulativo. As indústrias do sindicato aqui, todas que são tributadas pelo lucro real, elas se enquadram nesta situação, elas apuram créditos de PIS e COFINS, então o parecer COSIT número 10 de agosto agora, né, de 2021, ele gera efeitos diretamente às empresas que estão ali congregadas no Cianfesp. Então, eu vou abrir aqui uma breve apresentação, apenas para fins didáticos mesmo, né, para nós contextualizarmos toda essa situação, para que a compreensão fique fácil para todos. Essa apresentação depois nós podemos disponibilizar ao Cianfesp, então quem quiser ter acesso basta fazer a solicitação ao Sérgio, ao Celso, e se dúvidas remanescerem, nós nos mantemos aqui à disposição de todos vocês. Se puder apenas avisar se a apresentação já está na tela, acho que aí ajuda um pouco. Está sim, doutor. Tá. Maravilha. Então, vamos lá. Então, o tema que foi proposto aqui pelo Cianfesp, créditos PIS/COFINS, e a pergunta, né, que nós vamos tentar respondê-la agora, né? O ICMS compõe o custo de aquisição das mercadorias, né? Por que que isso é importante, né? Essa pergunta é importante porque se entender-se que não compõe o custo de aquisição, então ele deveria ser retirado da base de créditos, né, do PIS/COFINS. Então, para nós falarmos do tema, acho que vale uma breve apresentação aqui relacionada. Deixa eu só tirar uma barrinha que tem aqui na minha frente. Vale a pena trazer um breve histórico legislativo, né? Então, o PIS e COFINS, a apuração não cumulativa, ela foi instituída com relação ao PIS em 2002, pela Lei 10.637, e depois, em 2003, pela Lei 10.833, né, para a COFINS. Então, teve esse período de transição, um teste quando deu certo com o PIS, quando verificaram que, na época, não houve uma redução de carga tributária, implementaram também a não cumulatividade da COFINS. Na sequência, né, então, essas leis elas foram regulamentadas por duas instruções normativas, né? Então, o PIS pela instrução normativa número 242 de 2002, e a COFINS, que trouxe, além da regulamentação específica da COFINS, algumas normas gerais que regulam aí a apuração de créditos de PIS e COFINS. Elas estiveram, essas instruções normativas, vocês vão depois verificar, né, a importância delas aqui na apresentação, um pouquinho mais para frente.
mas elas estiveram em vigor até a edição da Instrução Normativa 1911 de 2019, que está aqui na tela também, que consolidou todas as normas infralegais concernentes aí ao PIS e à COFINS. Nós sabemos, né, então, que houve o julgamento em 2017, o julgamento de mérito, e depois as dúvidas que restaram sobre aquele julgamento foram definidas em maio desse ano, que determinou a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, a tese estabelecida pelo Supremo, ela é essa que consta aqui na tela, né? O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS/COFINS. Qual ICMS? O ICMS destacado na nota fiscal de venda. Então, este é um ponto muito importante para fixar. O STF enfrentou o tema, enfrentou a questão do conceito de receita bruta, e ao analisar o conceito de receita bruta, ou seja, nós estamos falando de ICMS sobre venda, efetivamente, foi isso, restringiu-se a analisar este ponto, conceito de receita bruta. Ele entendeu que o ICMS não compõe a receita bruta das empresas, e ficou por aí. Estou fixando isso e repetindo, porque isso tem uma importância quando nós formos falar aqui deste parecer COSIT número 10, e que é o que deu a origem à nossa reunião e ao encontro de hoje, né? Então, neste próximo slide, a gente já traz aqui um resumo deste parecer COSIT número 10. Então, ele pode ser resumido da seguinte forma. Então, a Receita Federal, ela vem, confirma, então, nessa primeira frase aí que vocês estão vendo, que o PIS e a COFINS incidente na venda, né? Ou seja, né, na apuração do PIS/COFINS incidente sobre a venda, o valor de ICMS destacado deve ser excluído da base. Sem novidade, foi exatamente isso que o Supremo decidiu, foi isso, exatamente essa temática que o Supremo enfrentou. E aí, ela vem com um segundo ponto. Na apuração dos créditos do PIS/COFINS, a compensar, aí ela repete, o ICMS destacado nas compras, ou seja, nas minhas aquisições aqui atrás, eu também devo tirar o ICMS, por óbvio. Então, ela diz assim, eu tirando o ICMS da minha compra, então, comprei uma mercadoria por R$100, e tem ali 18 de ICMS, eu paguei na mercadoria 18, uma mercadoria, por exemplo, que pode ser este copo que eu comprei e pretendo revendê-lo. Meu crédito sobre a minha base de crédito para fins de PIS e COFINS sempre foi os 118, os R$100 do valor do copo e os 18% relacionado ao ICMS. O que ele está dizendo no parecer COSIT? Que a minha base de crédito não é mais 118, mas sim apenas os R$100, que é o valor do produto, no caso do nosso exemplo aqui, o copo. Mas ele está trazendo essa, entre aspas, definição, dizendo que se o ICMS, se o Supremo definiu que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo PIS e COFINS incidentes sobre venda, que o contribuinte, é uma conclusão que ele chega, deve retirar da compra também, mas isso não foi objeto de julgamento pelo Supremo. E aí, antes de nós entrarmos nos argumentos do parecer COSIT, vale a pena trazer aquela instrução normativa aqui do lado esquerdo, a instrução normativa 404, sobre a qual nós acabamos de comentar, ela é de 2004, né? E depois, essa instrução normativa 1911, eu coloquei 2021, mas ela, em verdade, é uma instrução normativa de 2019. Então, essa de 2004, que está aqui do lado esquerdo, por que ela está arriscada, o texto dela? Porque ela foi revogada por essa de 2019. Né? E o que ela previu? Ela previa, né? Do valor apurado
na forma do artigo 7º, a pessoa jurídica pode descontar créditos sobre os valores. Aí elencou uma série de situações. Aí temos aqui um parágrafo 3º. Para efeito do disposto no inciso 1, deve ser observado que... Aí ela coloca claramente. O ICMS integra o custo de aquisição de bens e serviços. O que ela está querendo dizer com isso? Que no meu exemplo do copo aqui, R$100 mais 18 de ICMS, se o ICMS, na visão da Receita Federal, integra o custo de aquisição, logo o meu crédito de PIS e COFINS tem que ser sobre 118. Porque se o ICMS compõe o custo de aquisição, são os R$100 mais os 18 do ICMS. Então, vamos guardar isso. A Receita Federal tinha esse entendimento, isso colocado, inclusive, dentro de uma instrução normativa emanada da própria Receita Federal. Em 2019, e aí vale contextualizar, o Supremo, em 2019, ele já tinha determinado que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, mas ele não tinha decidido ainda que ICMS, se era o destacado na nota ou o ICMS efetivamente recolhido no mês a mês, que é um valor bem menor. Ele já prevendo essa situação, é assim que estamos interpretando, na justificativa de consolidar a legislação do PIS e COFINS, ele edita a Instrução Normativa 1911 e diz aqui claramente, né? Para efeitos de cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de insumos e bens para revenda, integram o valor de aquisição. Normal, ele vem aqui, ó, o frete, o seguro, pagos na aquisição quando suportados pelo comprador, e o ICM e o IPI, incidente na aquisição, quando não recuperável. E aí vocês verifiquem que, com relação ao ICMS, ele não disse nada. Ele não traz o ICMS na Instrução Normativa 1911 de 2019. E há quem diga que nem precisaria mesmo, né, constar aí dentro o ICMS. Por quê? Porque o ICMS, por óbvio, ele compõe o custo de aquisição. Inclusive, a Lei Complementar 87 de 96, ela é clara sobre a possibilidade do cálculo por dentro do ICMS, o que sugere também que o ICMS compõe o custo de aquisição, né? E que não seria custo, mas o valor de aquisição. Talvez tenha até vindo a Instrução Normativa 1911 para corrigir este ponto, né? E o primeiro argumento da Receita Federal, então, o que eles fazem? Eles pinçam lá um pedacinho da decisão do Supremo, que é uma decisão muito grande, uma decisão muito robusta, né? Ele diz o seguinte, ele afirma, né? O valor do ICMS, esse é o argumento número 1. Destacado na nota, conforme decisão do Supremo, ele faz a referência à decisão do Supremo, não integra o preço-valor do produto, visto que apenas transita no caixa das empresas para depois ser recolhido para os estados. Logo, na apuração de créditos, aí o grifo aí, né, de bens adquiridos para a revenda, deve ser efetuada a exclusão do ICMS destacado na nota de aquisição. É o ponto central aí da portaria, do parecer COSIT número 10. Vem com o argumento número 2 também. Ele cita um dispositivo da Lei 10.833, que nós vamos dar uma olhada nele daqui a pouco, né? Dizendo que esse dispositivo determina que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. E conclui a decisão do Supremo, conforme decisão do Supremo, o ICMS destacado na nota não está sujeito ao pagamento das contribuições, consequentemente não dará direito ao crédito, né? E aí a gente vai examinar de uma forma rápida esse artigo 3º, né? Que traz ali, no parágrafo 2º, as hipóteses onde não haverá direito a crédito de PIS e COFINS, né? Então, esse dispositivo,
eu vou tirar essa parte que não integra o dispositivo, né? E nós vamos ler rapidamente aqui, que é o ponto central aqui da discussão. O único dispositivo legal citado para fundamentar seu entendimento o entendimento da Receita Federal é esse artigo 3º, parágrafo 2º. Não dará direito a crédito o valor aí da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Quando eu adquiri a mercadoria, nessa operação de venda, a venda pelo fornecedor, for uma venda que não está sujeita ao pagamento de PIS e COFINS, que para mim isso não daria direito a crédito, eu que sou o adquirente. Ele está dizendo apenas isso. Ele não está dizendo da incidência do ICMS. Ele está falando não sujeito ao pagamento da contribuição. Ele não está se referindo ao ICMS de saída. Ele está falando, olha, se essa operação aqui, anterior, for uma operação não sujeita a PIS e COFINS, logo eu, como adquirente, não posso tomar o crédito do PIS e COFINS. É isso que ele está dizendo. Nada mais além disso. E veio com o argumento 3, falando de princípio da razoabilidade, que aqui já é um argumento assim, olha, se não paga na saída, também não toma na entrada. É mais ou menos isso. E aí depois a gente vai voltar lá e verificar por quê? Porque isso vai gerar uma diminuição substancial da arrecadação federal. Isso vai gerar também impacto à Seguridade Social, porque todo o valor arrecadado com PIS e COFINS é para manter a Seguridade Social. Então, eles trazem esses argumentos que são louváveis, mas eles não são argumentos sustentáveis, até porque Receita Federal ela tinha um entendimento e uma posição muito clara de que o ICMS integrava o valor da aquisição dos produtos. E ela dizia claramente, se isso é verdade, então o contribuinte pode tomar o crédito sobre o valor integral da nota com a inclusão do ICMS. E aqui, já indo aos finalmente, né, vejam que tem aqui uma decisão de um tribunal aqui de São Paulo, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É uma decisão recente de uma ação ajuizada após a Instrução Normativa 1911 de 2019 e um dos pontos, né, que é o ponto de maior interesse, está nessa tela que eu lhes apresento, em que ela diz assim, esse ponto, o Celso, peço e aos amigos que nos acompanham, para ler rapidamente, para que a compreensão de todos, nós fiquemos aí na mesma página, até para depois, para que nós possamos trocar uma ideia com o mesmo nível de informações. Mas diz o seguinte, né, esse trecho da decisão. Ainda que o IPI não componha a base do PIS e COFINS devida pelo contribuinte de direito ou responsável tributário daquele imposto, o industrial, por exemplo, o adquirente daquele produto poderá considerar como custo de aquisição tanto o seu preço como o valor incidente na sua saída. Até porque é efetivamente o custo enfrentado pelo adquirente. Depois ele volta aqui, nessa parte em verde, já na segunda frase. Novidade, então, bom, aqui vale ler também, né? Porque ele vai falar do princípio da legalidade. Olha, você pode querer tributar, mas se para você tributar, ou melhor, para você entender que o ICMS não integra a base de crédito do PIS/COFINS, tem que ter lei. Até porque você se comportou de uma forma diferente até agora comigo. Agora você não pode, de uma forma abrupta, ter a seu bel sabor, sob pena de nós estarmos aqui num estado de exceção ditatorial, né, tributário, né, porque a Receita Federal não pode fazer o que ela quer. Né, dentro do direito tributário, reside aqui o princípio da legalidade estrita, ou seja, para aumentar tributo ou para instituir tributo, há necessidade de lei em sentido estrito.
E lei em sentido estrito, ela tem que passar pelas duas casas do Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado Federal. Vocês imaginem só se a Receita Federal pudesse tomar medidas a qualquer tempo que ensejassem ali o aumento de carga tributária aos contribuintes. Nós estaríamos vivendo num estado de exceção. Nós não precisaríamos, então, ter o Congresso Nacional. E esse segundo parágrafo, ele traz, né? Não pode a administração tributária, leia-se Receita Federal, por si só, modificar seu posicionamento sobre o ICMS e a assunção de créditos de PIS e COFINS, tomando por situação jurídica que se encontra e sempre se encontrou também presente para o IPI, e sobre a qual nunca fez qualquer ressalva. Novidade nesse sentido somente poderia ser veiculada por lei, obediente ao regime da não cumulativo à legalidade tributária. E aí conclui, fica reconhecido, portanto, o direito do contribuinte a apurar os créditos de PIS/COFINS a partir dos custos de aquisição, incluídos os valores de ICMS incidentes na operação. E aqui nós fazemos aqui uma última pergunta, né? Perguntando, e aí? O que acontece, então, após o parecer? O que o parecer determinou? Que o ICMS deve ser excluído do valor da aquisição de bens para a revenda, ou insumos ou bens para a revenda, para fins de apropriação de crédito PIS/COFINS, aqui é só uma arrematada, né? Por quê? Porque isso gera uma diminuição da arrecadação, em razão desse princípio da razoabilidade que nós já conversamos, e em razão da dificuldade de manutenção da Seguridade Social. Aí, nós fazemos aqui uma pergunta. O parecer COSIT vincula o contribuinte? Não. O parecer COSIT, ele vincula a fiscalização da Receita Federal como um todo, mas ele não vincula o contribuinte. Qual que é o alcance da sua aplicabilidade? Esse é um ponto importantíssimo, porque qual que é o grande receio das empresas? Não, tudo bem, vamos supor que a regra do jogo mude daqui para frente. Ela não pode atingir os fatos pretéritos. E ao que parece, meus amigos, a Receita Federal tem essa pretensão de alcançar os fatos pretéritos. E é isso que está deixando aí os contribuintes, os advogados e os contadores de cabelo em pé. Agora, ela não poderia fazê-lo, não poderia, porque nós temos dentro também do nosso sistema jurídico dispositivos que protegem este passado. Então, dois deles que eu posso citar é o artigo 146 do Código Tributário Nacional, que depois vale a leitura de todos, e também o artigo 24, caput da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então, são esses os pontos aqui para dar uma aquecida, né, no tema, e aí eu vou descompartilhar e nós abrimos a palavra aqui ao Elcio, que vai fazer também algumas ponderações sobre. Muito obrigado, Eduardo. Excelente exposição, né? Deixou muito clara a situação que nós estamos convivendo, né? Que, aliás, né, a nossa questão tributária, né, parece que o governo tem prazer em dificultar a vida do contribuinte, colocar empecilhos, né, a execução de todo o processo tributário. A nossa carga tributária já é tremendamente excessiva e ainda é complicada por essas inconsistências, né, de entendimentos, de procedimentos, né, da Receita Federal, do governo federal. Eu queria registrar também que está presente o Márcio Lério da Silva, né, nesta reunião, que também é diretor da Lério e Silva Contabilidade Estratégica, né, uma empresa já que traz uma tradição de mais de 50 anos aí, né, nessa nossa atividade. Dessa forma, então, o que nós podemos fazer diante desse emaranhado, dessa confusão toda provocada pela legislação?
É importante, né, frisar que esse parecer COSIT vem contrário a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, na decisão do Supremo, de forma alguma foi tratado dessa situação. E agora, no sentido, como o doutor Eduardo já exemplificou, no sentido de resguardar a arrecadação federal, então eles vêm com esses argumentos. Mas eu gostaria de envolver nessa nossa reunião a nossa consultora fiscal Aline, né, para ela nos falar da parte prática, né, porque cada empresa vai ter que tomar uma decisão, né, cada empresa, juntamente com o seu contador, juntamente com o seu advogado, vai ter que tomar uma decisão de que forma proceder, né? Já que nós estamos nessa dúvida, né, dos entendimentos das questões tributárias aí. Então, cada empresa vai ter que tomar uma decisão, se toma um caminho ou se toma o outro. Porque vocês notem bem, já foi pacificado a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E muitas empresas já têm isso todo o processo transitado em julgado, né? Muitos processos elaborados pela Correia e Porto, e já fez a recuperação desses créditos. Vocês imaginem que muitas empresas já se recuperaram de muitos créditos do passado sem contemplar essa decisão COSIT. Como é que fica esse passado, né? Eles vão querer agora pleitear uma coisa que já foi totalmente resolvida, aproveitada, já foi feito perde-compra de toda essa situação. É uma coisa não imaginável, né? Inimaginável, né? Eles estarem querendo tomar uma decisão que pode provocar uma situação que vai afetar tremendamente todos os processos de recuperação de impostos que foi feito até agora. Tá? Então, eu queria passar a palavra para a Aline para nos colocar a situação prática, né, disso. Porque hoje, por exemplo, nós estamos tendo clientes que estão recebendo solicitações dos seus clientes pedindo redução do valor da venda, né? Por quê? Porque agora houve uma redução do ICMS, né? Então, os clientes dos nossos clientes estão pedindo redução no valor da venda, né? Proporcional ao PIS e COFINS que o nosso cliente deixou de pagar. É justo esse pleito. Mas agora, como é que fica? Se além de eu dar o desconto para o meu cliente, pela redução do meu encargo tributário do PIS e COFINS, além disso, ainda eu reduzir o ICMS o benefício que eu iria ter, eu estaria dando desconto para os meus clientes, e, além disso, eu estaria deixando de ter o benefício, né, de compensar o ICMS das minhas compras, né? Então, é uma coisa totalmente desconexa, que não fecha, né? Não fecha a conta, né, dentro dessa colocação. Mas eu queria, Aline, que, por favor, que você falasse da questão prática, né? Como é que está a questão da emissão das notas fiscais, a questão dos XMLs. Por favor, Aline. A Aline é a nossa consultora fiscal, tá? Boa tarde a todos. Então, sobre essa questão do arquivo XML, né, a gente não tem uma definição, né, exatamente, assim, é obrigado a emitir a nota fiscal, né, já com a redução, né, do ICMS na base, porque os sistemas, eles foram retificados recentemente, né, então, a última FD, ela permite que a gente faça os ajustes direto no programa, né? Isso saiu agora recentemente, no mês 7, né? A última FD, contribuições. Então, enquanto os sistemas permitirem que a gente faça esse ajuste diretamente, né, na FD, não é obrigatório emitir as notas fiscais
já com essa exclusão. É recomendável fazer isso? Sim, totalmente recomendável, porque o arquivo XML, ele reflete, né, toda a operação que tem na nota fiscal. Então, vai lá o valor do ICMS, as alíquotas, né, todas as informações que dão base para os impostos. Então, quanto mais claro tiver a emissão da nota fiscal, melhor vai ficar as informações para o fisco. Né? Então, assim, se a sua empresa pode emitir as notas, né, com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, já com essa informação no arquivo XML, melhor. Né? Se você não tem condição de fazer isso, então não faça a exclusão, que na hora de fazer a entrega da obrigação acessória, esse ajuste vai ser efetuado, né? Você não vai deixar de contemplar, né, desse benefício, porque não foi feita a nota fiscal. Tá? Mas, por enquanto, não tem a obrigatoriedade que todas as notas têm que sair dessa forma. Então, a gente tem cliente que faz, tem cliente que não faz, mas o benefício é para todos, independente da emissão da nota. Muito obrigado, Aline. Então, dentro dessa colocação, voltando, né, à questão principal, as empresas vão ter que decidir agora, na apuração do PIS e COFINS não cumulativa, como vão proceder. Se vão excluir ou não o ICMS das compras de matéria-prima, de insumos, de material de revenda. Então, é uma decisão importante, né, que talvez o doutor Eduardo possa dizer aí se haveria alguma segurança, se haveria alguma medida judicial que protegeria as empresas que decidirem não reduzir, não abater o ICMS das compras, porque aí, com certeza, praticamente uma boa parte do efeito positivo vai ser neutralizado, porque aí realmente a economia que iria se ter vai ser realmente diminuída drasticamente. Tá? Eu passaria a palavra aí para o doutor Eduardo, para ele comentar. Legal, muito obrigado, Celso, ou Elcio. Bom, primeiro, né, assim, vale dizer, né, os contribuintes estão numa fase assim, eles estão digerindo toda essa arbitrariedade da Receita Federal, né, que ela não quer se curvar diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vive quase que um momento de exceção nessa relação fisco-contribuinte. E isso nos traz aí bastante preocupação, porque nós ficamos, de um lado, o contribuinte num contexto de insegurança e o contador sem saber efetivamente como orientar o seu cliente e correndo o risco, né, de amanhã ainda ser responsabilizado por alguma atitude ou por alguma apuração supostamente ou eventualmente equivocada, né, porque ele está sujeito ali a uma interpretação arbitrária da Receita Federal que não respeita uma decisão judicial da Suprema Corte Brasileira. O que é possível fazer sob o ponto de vista jurídico-tributário? O que nós temos estudado aqui internamente no escritório, nas demandas que nos chegam, é assim, tem dois pontos para buscar aí a neutralização ou a não aplicação do parecer COSIT número 10. Primeiro, com base em todos os fundamentos que foram aqui colocados e aventados, para que ele não tenha nenhum efeito para a tomada de crédito da empresa, nem daqui para frente, e impedindo que a empresa seja eventualmente autuada com relação ao passado. Então, são esses os dois pontos aí que é possível buscar com uma decisão judicial. Nem a aplicação daqui para frente, e se tiver que se aplicar, se aplique apenas a partir da sua publicação. Entendemos que nem isso é possível, porque precisaria de uma lei efetivamente trazendo essa previsão, até porque a instrução normativa ela trazia uma prescrição em sentido contrário, né? Antes dessa tentativa de interpretação da Receita Federal, né? Que ela não quer se curvar diante do que nós chamamos em direito
Celso, de coisa julgada material. Nós temos uma coisa julgada material e essa coisa julgada material ela precisa ser respeitada, né, sob pena de quebra total da ordem dentro do nosso país, especialmente nessa relação fisco-contribuinte. Então, o mandado de segurança, eventualmente, que venha a ser impetrado pelas empresas, né, ele tem esse cunho preventivo para que ela não seja, para que ela continue apurando os créditos como ela sempre apurou, e repressivo para que ela tire ali a possibilidade de a Receita Federal atingir os atos e fatos realizados no passado, especialmente anteriormente ao parecer COSIT número 10. Eduardo, então, hoje as empresas teriam, se eu entendi, ela teria dois caminhos, né? Nada a fazer e esperar que seja demandado pela fazenda, né? Cobrando, né? os valores não deduzidos anteriormente, no passado, e sobre o fato presente, esperar essa demanda da Receita e aí procurar fazer uma discussão administrativa e, se não tiver êxito, que provavelmente não terá, né, na esfera administrativa, não tendo êxito, buscar a esfera judicial. Esse seria um caminho, né? Então, a empresa não faz nada e trabalha à medida que for demandado, né? E a outra é trazer a segurança para dentro, para a empresa, ingressando com mandado de segurança. Seriam esses dois caminhos, Eduardo? Isso, resumiu o Celso muito bem, é exatamente isso. Muitas empresas estão optando por não fazer nada, né? E aí os seus contadores têm procurado os advogados, né, para que tragam uma orientação nesse sentido e que essa orientação seja corroborada pela própria empresa, né, para que haja uma segurança entre todos os agentes envolvidos nisso, que é a empresa, é a Receita e é o próprio contador, né, e muitas vezes o advogado. E algumas não têm feito nada justamente esperando o tema amadurecer, porque existe também um movimento muito grande de sindicatos, de entidades de classe representativas aí dos contribuintes, tentando buscar uma revogação deste parecer, ou pelo menos uma nota, né, de que a validade dele, e aí uma questão expressa nem precisaria, né, mas uma nota expressa de que a validade dele se dá a partir de um determinado momento e que não alcançará os fatos pretéritos, ou algumas empresas de maior porte, Celso, que têm que responder e prestar contas aí aos seus acionistas, especialmente aquelas de capital aberto, elas já estão, sim, impetrando seus mandados de segurança para resguardar tanto a continuidade da tomada de crédito, né, como para que a Receita Federal seja impedida de autuá-la com relação ao passado, porque, vamos lá, né, vamos pensar assim, todas as empresas sujeitas ao lucro, a não como uma atividade, portanto, tributadas pelo lucro real, todas que tem no Brasil, eu não tenho... todas se apropriaram do crédito de uma forma, dessa forma, considerando o ICMS como custo de aquisição, porque era o que trazia a Instrução Normativa 404. A Receita Federal, ela está realmente com essa audácia toda, com essa sanha arrecadatória tão potencializada, né? Será que é esse o recado? Ela vai autuar todas as empresas de lucro real sujeitas à não cumulatividade do Brasil? Será que ela tem braço para isso? Ou ela quer, na verdade, assustar o contribuinte para que assim, a gente sabe que com uma ação dessa, com uma atitude dessa, com esse parecer publicado, muitas empresas não vão buscar o Poder Judiciário. Elas não farão nada com relação ao passado e pararão daqui para frente de tomar o crédito. Isso é justo, né? Isso não me parece justo, não me parece a melhor atitude, né? Até para fins de gestão, pensando no gestor daquela empresa, você não pode se curvar diante de arbitrariedades, né? Então, eu acho que alguma atitude há de ser tomada. Nós não podemos deixar passar em branco, né, e permitir que a Receita Federal faça o que ela bem entenda, atropelando o sistema tributário brasileiro.
Agora, viu, Celso, me permita fazer um comentário. A gente poderia pensar numa terceira opção, tá? Mais conservadora, né? Que talvez algumas empresas até pensem em agir dessa forma, né? Onde seria manter a exclusão das compras dos insumos da matéria-prima pelo total, sem considerar o ICMS, e, eventualmente, o PIS e o CONFINS correspondente fazer a guarda desse valor numa conta aí de aplicações financeiras, né? No sentido, se amanhã houver alguma decisão em contrário, pelo menos a empresa teria aquele valor resguardado. Isso seria uma atitude conservadora, mas que talvez alguma empresa queira fazer assim. Não, eu vou continuar me aproveitando desse ICMS das minhas compras, mas, por outro lado, eu vou guardar até a segunda ordem esse valor numa conta de poupança, numa conta de aplicações, visando resguardar, né, um passivo tributário futuro. Tá? Isso seria usar as contas de provisão. Exato. Tá? Interessante, porque realmente ele, na possibilidade, ele não tendo sucesso lá na frente, né, numa discussão administrativa ou judicial, ele teria realmente esse recurso guardado, né? Não teria uma surpresa. Porque eu acho que seria uma barbaridade eles quererem mexer com o passado, né? Qualquer coisa, eu entendo que teríamos que pensar a partir de agora, a partir dessa decisão COCIT. Eu não acredito que eles teriam a capacidade de querer mexer com uma coisa que estava pacificada, consolidada do passado, né? E, Eduardo, uma outra dúvida que sempre paira na cabeça das empresas, bem que hoje o mandado de segurança já é um pouco mais comum, né? A gente ouve mais falar, mas sempre quando a gente fala em uma demanda judicial, a empresa tem de certo os honorários contratados, né, do escritório que ele tá demandando. Mas sempre fica a dúvida da questão das custas, né? Olha, quantos são as custas? Eu posso ter alguma surpresa se eu perder a ação, não tiver lá o mandado de segurança concedido? Eu tenho algo para pagar? Será que a dívida vai ficar maior lá na frente? Eu tenho honorários de sucumbência? Você poderia falar um pouquinho sobre a ação em si? Claro, Celso, E muito complementando, bem. se há possibilidade, nesse caso, de uma ação coletiva. Bacana. Bom, estamos dentro, né, claro, falando aqui a convite de um sindicato, né, que congrega indústrias, né, as indústrias do setor de metais não ferrosos, né, acho que é assim, super oportuno falar disso. Então, primeiro, né, se a empresa ela tem ela pode individualmente buscar o direito, né, o direito a continuar incluindo o ICMS na sua base de crédito, aquele ICMS das aquisições, seja de insumos, seja de bens adquiridos para revenda. Ela pode impetrar um mandado de segurança individualmente, como ela pode também, Celso, estar representada pelo sindicato, por exemplo. Em nenhuma dessas hipóteses ela corre nenhum risco. Por quê? Porque já está definido, né? Isso é algo assim que não sobre o qual não existe nenhuma discussão. Vamos supor que amanhã, qual que é a pior hipótese? É você ajuizar essa ação e não ter o direito reconhecido. Em não sendo reconhecido o seu direito individual ou o direito do sindicato enquanto representante das demais empresas, não há nenhum prejuízo financeiro e nada a pagar, tanto para a empresa em seu mandado de segurança individual, como ao sindicato em seu mandado de segurança coletivo. Como nós estamos a falar de uma matéria federal,
o processo tramitaria na Justiça Federal. As custas máximas, a gente teria que pagar no máximo 50% disso, mas vamos pensar numa hipótese assim, né, a pior possível. O máximo que teria que se pagar para a impetração desse mandado de segurança é 1.900 e alguma coisinha que não chega a R$ 2.000, tá? Então, para ajuizar uma ação dessa, as custas iniciais, se nós pegarmos 50, esse é o teto de custas judiciais, né? Então, nós temos que pagar obrigatoriamente, de acordo com as normas que regulamentam as custas, 50% desse valor, não chega nem a R$ 1.000 para levar essa discussão ao judiciário. E essa discussão, como nós já falamos, ela pode tanto autorizar que você continue se creditando e também impedir a Receita Federal de tomar qualquer providência com relação ao que você já se apropriou do passado. Então, são esses os caminhos assim processuais mais adequados nessa matéria. Obrigado, Eduardo. Vou abrir agora perguntas. Se bem que Eduardo e Elcio, nós tínhamos agendado das 3 às 4. E nós estamos aí com 3 minutos para terminar o nosso horário. Vocês têm possibilidade de a gente estender um pouquinho mais para a gente abrir para as perguntas? Bem, então nós vamos abrir uns 15 minutos a mais, pode ser? Pode ser. Pode ser, Elcio? Pode. Então, os nossos colegas que estão participando aqui da nossa reunião, se vocês quiserem, ou pelo chat, é só abrir a câmera, o microfone e fazer o questionamento, seja para o Eduardo ou para o Elcio, por favor. Alguma pergunta? Celso, o que nós podemos fazer assim, né? Fica como uma sugestão aí, uma sugestão para todas as empresas, né? O material vai ser disponibilizado, eu disse no momento aqui da minha fala, né? E comentei com o Elcio também, as empresas estão digerindo esse assunto, está todo mundo muito reflexivo. Eu tenho certeza que houve uma compreensão do que está acontecendo, né, e do que pode acontecer eventualmente se a Receita Federal vier a tomar uma atitude mais drástica, e a gente, viu, Celso, nós ficamos aqui à disposição a qualquer momento para fazer uma reunião extraordinária para tratar do tema, caso esse seja o interesse aí do sindicato. Tá ótimo. Então, faremos isso. Eu vou transmitir o material que vocês apresentaram, né? E aí eu vou deixar o contato de vocês também, para quem queira fazer a contratação direto, né? Acho que é um aproveitamento melhor. Porque aí a empresa, cada um pode trazer questões particulares, questões da sua empresa, acho que acaba sendo mais produtivo, né? Então, exatamente. Muito bom. Eduardo, Elcio, se vocês puderem fazer as considerações finais. Eu só queria ver, o Márcio gostaria de se manifestar aí dentro desse assunto, Márcio? O som, Márcio. Me ouvem, não? Agora sim. Agora sim. Não, só parabenizar aí o Eduardo, né, e você, Sr. Elcio, por essa brilhante palestra. Também agradecer ao Celso pela oportunidade, ao Cianfesp, e tenho certeza que é um assunto polêmico, né? E ainda vão ter muitas variáveis ainda em cima disso, tá? Mas só agradecer e desejar uma excelente tarde a todos. Obrigado, Márcio.
Bom, de minha parte, eu queria agradecer a Aline, né, a nossa consultora, que deu a sua contribuição aí dentro daquilo que é a parte prática, né? E desejar boa sorte aos empresários, viu, Celso? Na decisão que eles vão tomar, né? Infelizmente, né, a gente se defronta com essas situações muito desagradáveis e muito onerosas, né? Claro, porque envolve muitos recursos, né, que são muito importantes para o desenvolvimento dos negócios das empresas, né? Nós desejamos que tomem as atitudes mais apropriadas dentro da realidade de cada empresa e que possamos aqui, daqui a um tempo, estar celebrando, né, a renúncia dessa decisão COSIT e outras manifestações da Receita, que se faça uma justiça fiscal e que não tenhamos que ter esse prejuízo na apuração aí do PIS e COFINS, tá? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a você, ao Serginho aí por essa oportunidade de estar contribuindo aí com o Cianfesp. Obrigado, Elcio. Eduardo. Tá. Muito obrigado ao Cianfesp mais uma vez, em nome do Celso, do Serginho. Muito obrigado também ao Elcio, ao Márcio, à Aline aí pela contribuição, pela parceria. E aos empresários, né? Eu vou na mesma linha que o Elcio, mas assim, analisem com calma, né? Com seus advogados, com seus contadores. Eu acho que assim a pior decisão é a não decisão, né, nesse caso, né? Porque você simplesmente se curvar diante que algo que é claramente arbitrário não seja a melhor decisão sobre vários aspectos, especialmente sobre o aspecto de gestão e proteção do caixa da sua empresa. Fiquem com Deus, forte abraço a todos e nos mantemos aqui à inteira disposição. Eduardo, eu sei que você fez suas considerações finais, mas o Sérgio me informou que acabou de entrar uma pergunta do Maeli Prado. Você poderia responder antes da gente encerrar? Deixa eu ler aqui rapidamente. Okay. A empresa que trabalho já está desconsiderando o ICMS na base mesmo antes da COSIT. Acho que foram bem conservadores, considerando que a COSIT não foi publicada, ou estou enganado. Ela está sendo, viu, Maeli, extremamente conservadora, né? Aí eu volto exatamente à minha última fala. Se ela está tomando já essa atitude, ok, uma atitude respeitável, nada impede que ela impetre um mandado de segurança e continue mantendo essa atitude conservadora. Mas impetre o mandado de segurança, o custo, o risco, né? Foi a pergunta do Celso, inclusive, o risco para a empresa é zero, e amanhã, né, se você nós sagrarmos, né, nós como contribuintes vencedores deste tema, você vai ter um valor bastante relevante para restituir. Agora, vai uma coisa bastante importante. Vamos verificar, né, eu verificaria, se eu estivesse aí na condição de gestor, se a melhor atitude é não incluir na base e sem fazer absolutamente nada, porque, de repente, né, esse não seja o melhor caminho para a sua empresa. De repente, você pode ter uma liminar que te autorize a manter o ICMS na base, você continue com a sua ação conservadora e guardando esse dinheiro para, se amanhã, ao invés de você guardar esse dinheiro com você, né, e não entregar ali para a Receita Federal, ou seja, essa diferença você mantenha ela dentro de casa, numa conta de provisão, porque se amanhã você se sagrar vencedor dessa
você vai ter o dinheiro disponível na mão para usar imediatamente, e não vai ter que aguardar trânsito em julgado de nada, habilitar crédito de nada lá na frente. Então, só tem que verificar este ponto aí, que às vezes você pode ter uma atitude conservadora tanto quanto essa, mas apoiado numa decisão judicial. E aí, ao invés de você deixar de se apropriar do crédito, você até pode deixar de fazê-lo, mas pegar esse dinheiro dessa diferença e deixar em caixa, né? E não descontar, né, dos créditos de PIS e COFINS, não abater, não deixar de tomar esse crédito do ICMS no pagamento do seu PIS e COFINS da saída. Então, você pode ser tão conservador quanto, risco absolutamente zero, mas deixar o dinheiro na sua mão ao invés de deixar na mão do fisco. Excelente, Eduardo. E lembrando, né, que realmente essas avaliações não são só jurídicas e contábeis, né? São de negócio também, porque muitas vezes uma decisão, ela muda o nosso comportamento, o nosso desempenho competitivo. Os nossos preços podem ser afetados, o custo da produção acaba sendo afetado. Então, é uma avaliação conjunta, né, entre o gestor da empresa, a área de negócios, o jurídico e mais o contábil. Então, parece realmente um tema simples, mas ele acaba trazendo uma complexidade, como o Elcio colocou para a gente, né? Reforçando, antes de fazer os meus agradecimentos em nome do Cianfesp, o material que foi apresentado será enviado para o e-mail que vocês usaram na inscrição. Então, todos aqueles que se inscreveram no dia de hoje receberão o material que foi utilizado pelo Eduardo no início da apresentação, com a autorização dele, né? Quero agradecer mais uma vez o aceite ao convite, pelo Elcio, pelo Eduardo, são dois grandes amigos e parceiros do Cianfesp. Quero agradecer os nossos diretores que estão sempre prestigiando os nossos eventos, todos os participantes, os nossos associados, não associados. Lembrando, como o Eduardo e o Elcio comentaram, o Cianfesp é um sindicato das indústrias de artefatos de metais não ferrosos. Nós representamos aqui alguns setores produtivos, como de metais sanitários, de utilidades domésticas metálicas, esquadrias de alumínio, fechaduras, cadeados, ferragens para vidro, artefatos metálicos. Então, nós temos uma série de setores atendidos pelo Cianfesp, e o que a gente procura fazer é sempre trazer informações que são levantadas pelos nossos associados. Então, mais uma vez, obrigado, Eduardo, obrigado, Elcio, pela tarde de hoje e todos os presentes. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.